noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje, né? A nossa conversa. Inicialmente serenando as nossas mentes, os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos concentrando, né, nas palavras, na mensagem, naquilo que precisamos ouvir na noite de hoje. Não só nós, mas todos aqueles que nos acompanham e que nos cercam no nosso dia a dia. Então, vamos nesse momento inicialmente agradecer a Deus por estarmos aqui, pela vida de cada um, pela presença de todos os encarnados e desencarnados. E vamos pedir o amparo, o auxílio, a proteção aos nossos mentores, anjos guardiões, que possam nos assistir, nos auxiliar nessa noite. Que a espiritualidade maior, os mentores aqui do Luz e Harmonia possam nos visitar, nos auxiliar com a permissão e a bondade de Deus, nosso Pai maior, que possa nos assistir, que possa nos envolver em vibrações de paz, de equilíbrio, de amor, de bondade, que possamos ser instrumentos dessa paz, desse amor por onde quer que a gente possa passar, que a gente seja esse instrumento na vida de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, ilumine e guie sempre os nossos caminhos e os nossos passos no caminho do bem. Que assim seja. O Evangelho da noite de hoje, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. O item 9, instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem longa, né? Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que vai ser necessário ler essa mensagem toda. E nós vamos depois pontuar algumas questões a respeito desse tema na noite de hoje. Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem ainda um caráter mais odioso. É especialmente sobre esse ponto de vista que vamos encará-la, para analisar as causas e os efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo veio lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoar-se ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vinganças. Mas a alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os efeitos funestos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções, compreendem que para chegar até Deus só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão, a sua animosidade desperta, revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar e com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para darem-lhe a força no momento mais decisivo da provação. Finalmente, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens superiores para cumprir na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor resistência de suas boas resoluções. O incessante contato com os seres que odiou é uma prova terrível sobre a qual
ele às vezes sucumbe, se sua vontade não é suficientemente forte. Assim, conforme seja levado pela boa ou pela má resolução, ele será amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas, que se notam em certos filhos e que nenhum ato anterior parece justificar. Com efeito, nada nessa existência poderia ter provocado essa antipatia. Para dar conta disso, é preciso voltar o olhar para o passado. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes com fidelidade. Vossos cuidados e a educação que lhe dareis ajudarão ao seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que para cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a felicidade dele. Então, atormentados pelo remorso, vós mesmos pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio do reconhecimento, cercar-vos-á com o seu amor. Portanto, não rejeiteis a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que o deu a vós. Uma intuição imperfeita do passado revela-se, daí julgais que um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa pesar, e dizei-vos: um de nós dois foi o culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus une à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para aperfeiçoar-se, amar e bendizer. Mas ai, muitos dentre vós, em lugar de afastar pela educação os nossos princípios inatos das existências anteriores, entretém e desenvolve esses mesmos princípios por culpa de uma fraqueza ou de um descuido. Mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, serve-vos-á já nesta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderias crer. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo só vem facilitá-la, fazendo desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espiai, portanto, até os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que tenham formado raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê despontar na árvore. Se deixais desenvolver-se o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de sedes mais tarde pagos com ingratidão. Tá ok. Quando os pais fizeram tudo o que podiam para o adiantamento moral dos seus filhos, se não conseguiram bom resultado, não têm repreensões a se fazer, e sua consciência pode ficar tranquila. Mas ao pesar natural que experimentam com o fracasso de seus esforços, Deus lhes reserva uma grande, uma imensa consolação, dando-lhes a certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido acabar numa outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Ele só permite provas que possam ser cumpridas. Se não se consegue cumpri-las, não é a oportunidade que falta, mas a vontade. Pois quantos há que, em lugar de resistir às más influências, comprazem-se nelas, a estes estão reservadas as existências posteriores, choros e gemidos. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega o dia em que o culpado se cansa de sofrer, em que seu orgulho enfim é domado, e então Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se atira aos seus pés.
As duras provas, ouve-me bem, quase sempre são indício de um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando essas provas são aceitas como uma preparação para se chegar a Deus. E é importante, sobretudo nesse momento supremo, não falhar por causa de lamentações, senão se quer perder o fruto das provas e ter que recomeçar. Em lugar de lamentar-vos, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer para vos dar o prêmio da vitória. E então, quando tiverdes saído do turbilhão do mundo terreno e entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso de um combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Há quem suporte com coragem a miséria e as privações materiais, mas que sucumbe sobre o peso dos pesares domésticos, magoado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia esta. Porém, nessas circunstâncias, o que melhor pode reanimar a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longos dilaceramentos, não há desesperos eternos. Afinal, Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre. Há algo mais consolador e encorajador que o pensamento de que depende apenas de si, de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Por isso é preciso não deter o olhar na terra e ver somente uma única existência. Ao contrário, é preciso elevar-se, planar na infinitude do passado e do futuro. Só então a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos. Esperai com paciência, porque então tereis dado a vós mesmos a explicação do que na terra vos pareciam monstruosidades. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais que arranhões. Nesse olhar lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sobre sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, que reúnem seus membros, mas os laços duradouros do espírito que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de romperem-se com a reencarnação. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam os espíritos a se reunirem, formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações forem momentaneamente separadas, reencontram-se mais tarde felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova e nisso está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos a família se felicitará de ter salvado do naufrágio quem, por sua vez, poderá salvar outro. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, assim, a mensagem da noite de hoje é uma mensagem um pouco longa, né? Só que uma mensagem necessária, bastante necessária, diz respeito diretamente a todos nós somos filhos, né? E muitos de nós somos pais, pai, mãe, ou então às vezes não somos pais e mães, mas estamos na condição de tios, tias, padrinhos, madrinhas, irmãos mais velhos, e terminamos sendo um pouco responsáveis pelo processo evolutivo e pela encarnação desses espíritos que nos cercam e que nos acompanham, não é? Mas eu queria começar a nossa fala de hoje falando um pouquinho sobre o que é a ingratidão, o que seria essa ingratidão, né? E para isso eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui pra gente, porque assim, é muito fácil, muito comum a gente falar de ingratidão, né? E a gente pode falar de ingratidão de várias formas. Ingratidão entre amigos, entre irmãos, entre colegas, conhecidos, pai, mãe, filhos. Então, assim, existem vários tipos de ingratidão, não é? Mas o que a gente às vezes não observa é que muitos amigos, né,
depois de se permitirem desfrutar de momentos bons juntos, momentos de intimidade, de confiança, eles de uma hora para outra voltam e viram pessoas às vezes violentas, agressivas, desejando destruir o outro, desejando o mal ao outro, né? Se deixam levar por esse sentimento de discórdia, de discussão, de briga e de raiva, de ódio. E aí aquela amizade toda de anos, às vezes de longos anos, que foi vivida esse tempo todo, né? É deixada de lado. Os benefícios que foi recebido com essa amizade, os abraços que foram dados, as promessas que foram feitas, as alegrias que foram compartilhados juntos, né? Tudo que foi vivido em conjunto é esquecido e deixado de lado, às vezes por conta de uma palavra, por conta de uma atitude, de um gesto, ou por conta de um comentário, às vezes infeliz, que a gente faz, e dali aquilo ali destrói tudo que a gente foi aquele tempo todo para aquela pessoa, e de uma hora para outra aquela pessoa passa a nos odiar. Ou ao contrário, de uma hora para outra nós passamos a enxergar o outro com não tão bons olhos assim. Às vezes a gente enxerga o outro como um inimigo, né? E esquece que em pouco tempo atrás éramos bons amigos, né? Confidentes, e vivemos e passamos várias situações juntos. E aí a gente vai para 2 exemplos aqui. Um é uma história, né? Que a gente vê aqui, eu vou trazer essa história para vocês. Por exemplo, um homem, ele foi julgado, né? Ele foi julgado até a morte por apedrejamento. E aí, no momento que ele estava sendo apedrejado pelos carrascos, todo mundo estava jogando para ele pedras enormes, né? E ele estava ali resignado, calado, em silêncio, suportando sem nenhum grito, sem nenhuma reclamação, né? Até porque ele sabia que gritar não ia adiantar nada, não ia resolver nada. E aí, em algum momento, apareceu um homem e pegou uma pedra pequenininha, a menor pedra que ele recebeu, e atirou contra ele. E quando aquela pessoa fez isso, o que é que aconteceu? Ele gritou estridentemente. Foi um grito bem estridente que ele deu nesse momento. E aí o rei, que estava vendo aquilo tudo, que estava observando aquilo tudo, parou e pensou: por que que ele suportou, né, pedras maiores que deveriam ter doído bem mais, e aquela tão pequenininha causou um estrago tão grande, fez com que ele gritasse tão descontroladamente? E aí o rei perguntou a ele, e aí eu vou dizer a vocês o que é que ele respondeu. As pedras grandes foram atiradas por homens que não me conheciam, por isso eu me calei. Mas a pedra pequena foi jogada por um homem que foi meu companheiro, meu amigo, e por isso eu gritei. Lembrei da sua amizade, da minha felicidade, e agora vi que a felicidade dele era que eu me encontrasse em desgraça. Então, para vocês verem com esse exemplo que a ingratidão dos conhecidos pesa bem mais, daqueles que nos cercam pesa muito mais, daqueles que nos conhecem, né, que tem um convívio, uma aproximação, intimidade maior. Então o rei ordenou que eu libertasse e deixassem ele ir embora, porque mais culpado do que ele, segundo o rei, seria aquele que abandonou o seu amigo no momento da desgraça, em vez de estar lá, né, apoiando, dando força, né, tentando fazer algo que pudesse ajudar ou aliviar aquela situação, mas não, ele também pegou a pedra e atirou. E aí o que é que mostra essa história? Essa história, ela nos mostra quanto dói a ingratidão de um conhecido, de um amigo. Dói muito mais do que de um desconhecido. E quanto mais a gente gosta e mais a gente confia em alguém, mais a traição daquela pessoa nos atormenta e nos tira a paz, não é mesmo? E é importante que a gente possa nos examinar. É importante que a gente possa examinar as nossas atitudes, as nossas ações na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que nós não estamos sendo ingratos? Vamos nos avaliar, vamos nos autoavaliar, para que a gente possa entender: será que eu não estou sendo ingrato com algum amigo, um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho, com meu pai, com minha mãe, com meu filho,
alguém que nos cerca, que está diretamente ligado a nós, que convive na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que eu não estou sendo ingrato? Será que de alguma forma eu não estou demonstrando essa ingratidão? Porque às vezes o ingrato não se reconhece dessa forma, mas quem está sentindo o peso da ingratidão é o outro. E a gente pare e se pergunte, né? E aí a gente analisa assim, às vezes nós somos ingratos com amigos de muitos e muitos anos. E será que não estamos agredindo de forma cruel os que nos sustentaram nas lutas da vida ou aqueles que ainda nos sustentam? Porque nós temos pessoas nessas sucessivas vidas que tivemos e nessa encarnação que estamos vivenciando agora, nós temos várias pessoas que passam pelas nossas vidas. E nós também passamos pela vida de várias pessoas. Será que nenhuma dessas pessoas a gente não agiu com crueldade, com ingratidão? Será que a gente deixou de reconhecer a participação daquela pessoa na luta na minha vida? Será que eu soube realmente agradecer por tudo que está acontecendo na minha vida? E nesse momento a gente também precisa também refletir, será que eu não estou sendo ingrato em relação a Deus? Deus às vezes nos proporciona tantas oportunidades, tantas coisas boas, e será que nós não estamos sendo ingratos com Ele? Será que nós estamos realmente reconhecendo, né, e agindo de forma a demonstrar que nós estamos reconhecendo a bondade de Deus na nossa vida? E será que nós não temos mais motivos para agradecer e para sermos gratos do que motivo para reclamar e para se queixar? Mesmo diante de todo momento, mesmo diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, que nós sabemos que não tem sido fácil para muitos de nós, espíritos atrasados, rebeldes, aprendizes num planeta onde estamos muito mais acostumados a viver a vida material e os prazeres, né, e o lazer que a vida material nos proporciona, do que a gente enxergar que somos espíritos e precisamos viver aqui enquanto espíritos encarnados. E aí damos muito mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, ainda pensamos de forma imperfeita, ainda valorizamos mais aquilo que sabemos que não vamos levar quando a gente desencarnar. E ainda resistimos aos aprendizados que a vida nos proporciona e nos traz. Um outro exemplo que eu trago hoje para vocês é de uma aluna e um mestre, né? Licença, gente. Vamos. Pronto. Vamos lá? Então, outro exemplo que eu trago para vocês também, na nossa conversa de hoje, é que tinha um mestre e a sua aprendiz, né? E o mestre passou a vida toda se dedicando a essa aprendiz, lhe dando ensinamentos, lhe emprestando livros, lhe indicando livros para ser lido, discutindo sobre esses livros, dando oportunidade a ela de estágio. E aí, num determinado momento, ela teve um desentendimento com esse mestre. E aí, ela se sentiu muito prejudicada, lesada, e resolveu simplesmente esquecer tudo que o mestre tinha feito por ela. Tudo que ele havia feito, as horas dedicadas a ela, as portas que se abriram por conta da influência dele, a fama que ela teve por conta dele, a experiência que ela adquiriu também através dele, a paciência que ele teve de dedicar horas e horas e um grande tempo a discutir com ela, a ensinar, a passar essa experiência toda para ela e esses ensinamentos todos para ela. Então ele esqueceu tudo isso e aí ela resolveu colocar essa questão na justiça e lutou por uma quantia, né, significativa, pelo pagamento de uma quantia significativa a ela por indenização, porque ela se sentiu lesada por conta dessa discussão que houve com ele. E aí a gente para e analisa. Ingratidão. Ingratidão seria um sentimento que floresce nos corações enfermos, nos corações doentes. É uma doença do caráter que requer o remédio da compaixão. Então, isso aqui resume tudo que a gente vai falar pra gente na noite de hoje. Doença do caráter que requer remédio da compaixão.
Então, a ingratidão, seja ela em relação a quem for, seja ela de que forma for, entre amigos, parentes, pais, filhos, ela requer a nossa compaixão. Porque só através da compaixão é que nós vamos ter a indulgência, nós vamos ter a paciência e a tolerância de entender que o outro é um espírito em evolução, é aprendiz e que ainda não aprendeu o que teria que aprender. E como não aprendeu ainda o que teria que aprender, age na ingratidão. Muitas vezes levado pelo grande mal da humanidade, como diz a mensagem de Santo Agostinho, o orgulho e o egoísmo, que é onde reside todo o mal da humanidade. Então, o que é que a gente vai observar com essas duas histórias? Não é? A gente observa, através dessas duas histórias, que são exemplos de ingratidão de modo geral, né? São exemplos de gratidão de modo geral. E aí a gente fala, e a ingratidão dos filhos? Como a gente faz para superar a ingratidão dos filhos? Né? Qual o remédio? A gente já deu uma dica aqui, compaixão é o caminho, né? E aí a gente vai analisar o seguinte, e aquelas mães que às vezes se queixam, a gente vê às vezes mães que estão doentes, com o pé quebrado, com problema, com cadeira de roda, e às vezes o filho é forte, saudável, cheio de vida. E aí a mãe, ao ver aquela situação, às vezes se pergunta, né? De ver tanta ingratidão, tamanha falta de amor, de compaixão, de paciência, de tolerância com aquela mãe, às vezes até se aproveitando daquela situação, se aproveitando às vezes até de uma situação financeira, não é? Que possa estar por trás daquele contexto também, que possa estar fazendo parte daquele contexto. E aí a mãe se pergunta, que fiz eu, meu Deus, para merecer filho tão ingrato? Que em nada ajuda a mãe, mesmo quando ela está necessitada, às vezes não quer nem tirar da cadeira de rodas e nem colocar na cadeira de rodas. Ou então, às vezes, como diz Padre Fábio de Mello numa das mensagens dele, que eu acho fantástica, bota a pessoa no sol e esquece lá, e termina dando insolação, depois esquece de tirar a pessoa do sol, né? Então, feliz de todos nós se tivermos pessoas para nos colocar para tomar sol e lembrar de nos tirar quando nós estivermos velhos. Essa é uma mensagem que eu acho muito reflexiva e muito pertinente na nossa vida, não é mesmo? Por conta do ser humano que nós somos, espíritos encarnados no planeta Terra. E Santo Agostinho, nessa parte do Evangelho, né, no capítulo 14, ele é muito sábio quando ele traz todas essas colocações para nós. E Santo Agostinho, ele não faz provas, ele diz que Deus, ele não vai fazer provas acima das nossas forças. E que podemos vencer o complicado desafio da ingratidão dos filhos. Então, se ele diz isso, é porque ele sabe o que ele está dizendo. Indica deixarmos de olhar apenas o presente e voltarmos os olhos para o passado, para, com a ideia das múltiplas existências, encontrarmos um consolo e forças para prosseguir. Então, nós precisamos entender que o nosso filho, aquele filho que foi nos confiado, antes de ser uma criança, é um espírito, né? E que já teve experiências passadas, e que quando ele reencarna no seio da minha família, ele vem carregado dessas experiências passadas. Ele vem cheio de valores, de crenças, de preconceitos, de qualidades, de defeitos que foram sendo acumuladas ao longo dessas existências vivenciadas por ele. E eu preciso enxergá-lo enquanto espírito, porque aquele espírito que reencarnou no seio da minha família, ele demonstra desde o berço os instintos que ele tem. Cabe a mim, que sou pai ou mãe, ir cortando o mal pela raiz e reprimindo esses instintos. E muitas vezes os pais não fazem isso. Veem que a criança tem esses instintos e, ao invés de podar, de cortar o mal pela raiz, de cortar o orgulho, o egoísmo, vai às vezes incentivando e fazendo com que esse egoísmo e esse orgulho fique mais forte e vá ganhando cada vez mais força nessa criança.
No momento que a criança chora, controla os pais pelo choro, controla o pai porque se joga no chão, bate perna, bate braço e faz aquele escândalozinho, né? Dá aquele chiliquezinho de criança. No momento que faz isso, a criança começa a dominar o adulto. E se o adulto ele não sabe conduzir, ele não tem sabedoria para lidar com essa situação, ele vai se perder no caminho. E ao invés de estar contribuindo para cortar o mal pela raiz, ele vai estar incentivando para que cresça e se reforce esses defeitos naquela criança, que é o egoísmo e que é o orgulho. Então a gente precisa perceber essas crianças como espírito que tem um passado e que eu também fiz parte desse passado e que às vezes lá no passado a relação que tivemos pode ter sido amistosa ou não. E eu digo que quem mais chora, quem mais sofre nessa vida é porque é quem mais deve. Então, se o pai é o quem mais chora, se a mãe é quem mais chora, é quem mais sofre com a ingratidão dos filhos, é quem mais deveu no passado. Nós não sabemos o que fomos e o que fizemos lá no passado. Sabemos que não somos vítimas de nada. Ninguém aqui é vítima. Ninguém aqui pode dizer, eu sou ótimo, maravilhoso. Você está sendo diferente nessa vida. Mas isso não impede de você passar pelo que você precisa passar para aprender. Até a trabalhar o seu próprio orgulho e o seu próprio egoísmo. E o fato de eu estar sendo bom nessa vida, nessa encarnação, não significa que eu vou apagar o meu passado. Os meus erros do passado ainda estão ressoando sobre a minha vida presente. E eu tenho um planejamento, uma programação reencarnatória que eu preciso passar por etapas e por determinadas situações para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Eu não posso pular essas etapas, eu não posso fingir que elas não vão existir. Então aí vem as provas, aí vem os desafios, aí vem as dificuldades e cabe a nós o quê? Nos tornarmos pessoas bondosas, caridosas, capazes de perdoar, pacientes, tolerantes, indulgentes e mais uma coisa, precisamos ter compaixão daqueles que são ingratos conosco. Seja lá quem for o ingrato, o pai, a mãe, o filho, o amigo, o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, seja lá quem for que pratique a ingratidão em relação a mim, que eu ore, que eu perdoe, que eu saiba compreender que assim como eu, estamos juntos na estrada da vida, estamos juntos aprendendo, ele me ensinando e eu também ensinando a ele. Os dois têm experiências a serem trocadas. Então aquela ingratidão que é colocada na nossa vida, seja através de um filho, de um amigo, de quem quer que seja, não é à toa que ela acontece. Não é à toa que ela vai fazer parte da minha vida. Eu tenho uma relação forte com aquele espírito que está reencarnando na minha família. E essa relação, ela está lá no passado. E essa relação, ela está se refletindo nessa vida agora. Então, a tarefa é que a gente deixe de esperar o reconhecimento. Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar a devolução da mesma moeda. Se eu só faço bem esperando que o outro me retribua na mesma moeda, eu não estou fazendo bem de forma desinteressada. Eu estou querendo que o outro me agradeça, eu estou querendo me aparecer, me exibir, me mostrar. Eu não estou fazendo o bem pelo simples prazer de ajudar o outro e de fazer o bem. Eu simplesmente estou fazendo o bem porque eu quero satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade. E aí a gente está caminhando por caminhos que não deveríamos estar trilhando. E aí a gente pensa o seguinte: se alguém tão ligado a nós pelos laços do coração e do sangue, como os filhos, então, como é difícil a gente, às vezes, deixar de esperar o reconhecimento. E a gente quer o reconhecimento dos filhos. A gente quer que os filhos reconheçam que nós somos ótimos, maravilhosos, que dedicamos a vida toda, que renunciamos a várias coisas. Quantas noites foram renunciadas em favor de filho, quantas viagens, quantos momentos de lazer muitas vezes foram renunciados porque o filho adoeceu, porque o filho, eu não tenho com quem deixar meu filho. Então é tanta situação que acontece na nossa vida que a gente muitas vezes não compreende por que o filho é tão ingrato, já que eu dediquei uma boa parte da minha vida a ele, a dar amor, dar carinho, dar atenção, a cuidar, né, a educar.
E a gente não entende por que o filho age daquela forma. E o próprio Santo Agostinho, ele reconhece que é realmente complicado, assuntos pertinentes às emoções, ao coração. E é muito mais difícil enfrentar a ingratidão do que a fome, do que a mesa escassa, né? A ingratidão é muito mais difícil de se aceitar, de se entender, de se trabalhar em nós, do que a mesa vazia, do que a panela sem a comida para a gente comer, não é? E seria mesmo grande ingenuidade considerar que não brotará um mínimo de decepção no indivíduo que recebe a indiferença, quando não a aversão de alguém tão querido. Então, todo pai, toda mãe ama seu filho, né? E às vezes acha que seu filho ele tem que ser o melhor em tudo, que ele é o melhor em tudo. E às vezes a gente também se deixa cegar, muitas vezes, por esse orgulho, por essa vaidade de querer que o filho seja o melhor em tudo. E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Então a gente precisa trabalhar com esses filhos, entendendo que eles são espíritos, acima de tudo. E que tem erros, falhas e qualidades, como nós também temos. Não somos pais maravilhosos e perfeitos, somos também aprendizes, estamos também aprendendo, não é mesmo? A ingratidão nos ensina muito. A ingratidão é uma lição para que a gente possa trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que a gente entenda que às vezes a gente se acha tão perfeito, tão maravilhoso, mas o outro não enxerga a gente da mesma forma. O outro tem as suas diferenças e as suas desavenças conosco. E às vezes a gente não entende nesse contexto porque isso acontece, mas lá atrás a gente entende. No início da nossa fala a gente falou que todo aquele que é ingrato, um dia já traiu, que trai agora, um dia já foi amigo, né? A traição, a ingratidão não veio do nada. Então, que a gente possa refletir sobre isso. E será que eu não dei causa a essa ingratidão? Eu não dei causa a essa indiferença? Será que o meu comportamento não conduziu, não levou a tudo isso? E se a gente procura esse comportamento nessa vida e não encontra, a gente sabe que existem outras vidas que não vão passar a mão pela nossa cabeça. E essas outras vidas são vidas que nós sabemos que tivemos várias relações e tivemos várias passagens pela vida de outras pessoas e que muitas vezes não fomos tão bons assim, tão amigos assim. Traímos, né? Fomos agressivos, violentos. Quem sabe quem de nós não foi esse amigo que estava lá tirando a pedra no outro amigo, que em outro momento participou da minha vida, da minha intimidade, né? Quem sabe se nós não somos um desses? É por isso que eu também convido para que a gente faça essa reflexão, essa análise de consciência, que a gente possa examinar essa situação. Será que nós também não estamos agredindo e sendo ingrato com os nossos? E quando eu não falo só de pai e mãe, eu estou falando de modo geral, de amigos, conhecidos, de tudo, para que a gente possa refletir as nossas atitudes, as nossas ações diante dessas pessoas e diante da vida. No entanto, vale a pena a gente lembrar que nós estamos no planeta Terra, planeta de provas e de expiações, e, portanto, o impossível é Deus errar. Então, a gente não pode dizer que Deus errou, que Deus está sendo injusto. Eu não tenho a filha que eu tenho porque, Deus aleatoriamente falou assim, não, essa daqui vai ser sua filha, aquele outro vai ser seu filho, não. As nossas histórias, as nossas vidas estão todas entrelaçadas. Ninguém está aqui no Luz e Harmonia sendo trabalhador do Luz e Harmonia. Somos velhos conhecidos. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui porque não existe uma ligação entre nós. Existe uma ligação entre todos nós e nós sabemos disso nos trabalhos que são realizados aqui na casa. Quando às vezes a gente vê um trabalho em conjunto, a gente percebe que estamos todos nós, entrelaçados. E que o nosso passado nos chama a estar agora nesse processo, nessa missão aqui no Luz e Harmonia. E o nosso passado nos convida a estarmos agora fazendo essa análise, buscando ser melhor, buscando dar o melhor de nós. Não que a gente seja melhor do que ninguém, pelo contrário, a gente está sendo mais devedor, né? Eu costumo dizer que médio, palestrante e ainda vindo professora, com certeza a dívida não é pequena. Então, eu estou falando de mim quando eu falo nessa situação.
Mas independente de qualquer coisa, que a gente avalie a nossa vida e a gente veja que cada um de nós temos uma missão e cada um de nós temos um papel importante e fundamental, um compromisso assumido principalmente aqui nessa casa espírita. Então cabe a cada um de nós abraçar e não querer fugir desse compromisso, né? Que muitas vezes nos chama, nos cobra e muitas vezes a gente quer se livrar dele, que a gente possa estar consciente das nossas responsabilidades e dos compromissos que assumimos e que vamos reforçando esses compromissos na nossa vida e no nosso dia a dia, que a gente possa ir fazendo isso no nosso dia a dia, porque aqui a gente aprende muito. Então, Deus ele não ia errar de jeito nenhum. Ele não vai colocar Margarida num mundo de prova e de expiação, como professora, palestrante, médium, trabalhadora do Luz e Harmonia, né? Com histórico já também de doutrinador e de palestrante antes do Luz e Harmonia, à toa, não é? Eu também não vou fazer parte da vida dos meus pais e os meus pais também não vão fazer parte da minha vida à toa. A minha filha não vai ser minha vida toda. Então todos nós estamos entrelaçados e temos arestas a serem aparadas, temos ajustes a serem feitos. Por isso que às vezes existem pessoas que realmente não se dão bem com ninguém. Às vezes são pessoas que criam muitas brigas, discussões, desavenças. Algumas pessoas chamam, né, de forma bem, vamos dizer assim, nada caridosa, de ovelha negra da família, né? Não sabendo que com a ovelha negra da família, quem precisa ser mais amada, mais olhada, é com quem se precisa ter mais amor, mais carinho, mais paciência, mais indulgência, é com quem se precisa ter mais compaixão. E aí, a ingratidão, venha ela de quem vier, é sempre algo possível e até comum de acontecer. Então, que a gente não enxergue a ingratidão como algo extraordinário, porque não é. A ingratidão, ela faz parte da nossa vida, do nosso processo, ela é do ser humano, porque ainda somos, como eu disse, estão enraizados em nós ainda o orgulho e o egoísmo, que são os grandes males da humanidade, e se a gente observar, a ingratidão também está enraizada nesses dois males. Então somos espíritos atrasados, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos ainda em processo de aprendizado, orgulhosos, vaidosos, egoístas, e por sermos assim ainda somos ingratos e ainda praticamos a ingratidão e ainda precisamos, né, de passar pelo sofrimento, pela prova da ingratidão também na nossa vida. Precisamos ainda que filhos e que pessoas, amigos de um modo geral, sejam ingratos conosco para que a gente possa trabalhar em nós essas qualidades e para que a gente possa combater em nós esse orgulho e esse egoísmo. Então, nós somos ingratos com os outros e precisamos que os outros também sejam ingratos conosco para que a gente possa ir evoluindo, crescendo e aprendendo. Com essa ingratidão, a gente vai trabalhando o orgulho, a vaidade, a arrogância, a gente vai trabalhando o egoísmo, a gente vai aprendendo com a vida, com a ingratidão. E também desenvolvendo o lado caridoso, bondoso, o lado da compaixão. Então, serve de aprendizado para os dois lados. E aí a vida, ela vai mostrando isso a todos nós a todo instante. O grande ponto é aprendermos a lidar com ela, com a ingratidão, principalmente dos mais caros a nós, principalmente daqueles que nós amamos mais. Então a gente precisa saber, aprender a lidar e aprender a trabalhar com a ingratidão, não é? É isso que nós precisamos fazer na nossa vida, aprender a lidar com a ingratidão. O grande X da questão é esse. Ou melhor, iniciarmos o processo de não esperar nada do outro, de não esperar absolutamente nada do outro. Se eu faço bem, que eu faça sem olhar a quem, sem esperar retribuição na mesma moeda. Se eu dou um beijo, um abraço ao meu filho, esperando que ele me retribua, que eu dê porque eu quero dar, porque eu estou com vontade, porque eu quero passar aquela energia, aquele amor, aquela boa vibração para ele, mas não que eu queira receber essa boa energia de volta e esse abraço de volta do mesmo jeito. Isso é um caminho a ser percorrido e um caminho a ser trabalhado.
é um processo a ser construído, não é? E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode iniciar esse processo de não esperar nada de ninguém? Porque quando a gente não espera nada de ninguém, não vai mais haver ingratidão, né? Isso é uma característica típica de espírito imperfeito em mundo de prova e de expiação. E como é que a gente faz isso? Um trabalho íntimo, que requer muito esforço. É impossível de realizar? Não. Não é impossível, porque ele vai, inclusive, nos ajudar a melhorar e a evoluir, porque a gente vai lidar diretamente com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, como eu já falei. Evoluir de tal modo que nosso agir seja sempre no bem, independente do que as pessoas irão pensar de nós ou irão falar de nós. Até porque isto não nos diz respeito. Que a gente faça o bem, sem querer saber o que o outro está achando, está falando, está pensando. Problema do outro que ele está falando, achando e pensando, que isso não nos desinteressa, que a gente faça o bem pelo simples prazer de fazer o bem, de ajudar, porque a gente já tem consciência de que é fazendo o bem, né, que a gente consegue ir trabalhando e domando essa natureza rebelde, de aprendiz rebelde que nós somos. Então, esse é o caminho, esse é o caminho. Fora da caridade não há salvação, fora de fazer o bem não existe salvação. E quando a gente faz o bem, a gente vai desenvolvendo dentro de nós o amor verdadeiro, né? O bem maior, o maior mandamento que Jesus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar a Deus sem amar o próximo e nem amar o próximo sem amar a Deus. Uma coisa depende da outra. Uma coisa está extremamente ligada e relacionada com a outra. E aí o que é que a gente pode fazer também? Treinar o desapego. Isso também vai nos ajudar bastante. Porque quando a gente treina o desapego, a gente começa a se desapegar das pessoas e se desapegar dessas coisas terrenas, tipo a questão desse sentimento em relação à ingratidão. Então, não esperar nada em troca, não esperar nada do outro, não esperar que o outro nos elogie, nos ache ótimo, maravilhoso. Isso tudo é bom, é ótimo, faz parte da vida, mas que a gente elogie sem querer o elogio em retribuição. Que a gente abrace, beije, ame, sem querer aceitar essa devolução desse abraço, desse beijo, desse amor. Então, a gente precisa treinar o desapego do reconhecimento, pois será isto que nos dará a independência do obrigado. Então, que a gente possa criar uma independência desse obrigado. A gente faça aos outros sem esperar que o outro... A gente às vezes fala assim, eu fiz isso, fiz aquilo, o outro nem um muito obrigado me deu. Fulano é muito ingrato. Encontramos várias pessoas assim na nossa vida, no nosso caminho. E nós também, em muitas situações, também somos ingratos. E fomos ingratos em vidas passadas. E ainda somos nessa vida. Basta a gente refletir, examinar e analisar as nossas ações, as nossas atitudes diárias, que a gente vai ver que a gente muitas vezes deixa a desejar em muitas coisas na nossa vida. Então, a gente precisa modificar a nossa visão de caridade. Fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem. A caridade que praticamos, o amor que doamos, as provas de renúncia, de abnegação, o suor que vertemos em benefício alheio, em realidade ajuda muito mais a nós do que ao outro. Quando a gente vem aqui para o Luz e Harmonia, né? Quando a gente acolhe aquela criança que chora, que nos tira a paciência, a tolerância, quando a gente dá amor, a gente está fazendo aquilo para a gente mesmo. A gente está ajudando um ser a evoluir, mas a gente também está lidando ali com inimigos, com pessoas que confiaram em nós e que nós traímos a confiança daquela pessoa e que éramos amigos e nos tornamos inimigos. Então a gente precisa entender isso, pois somos sempre os primeiros beneficiados pela caridade praticada. Se eu venho para o centro trabalhar e ajudar, muito mais ajudado sou eu do que aqueles que eu vim ajudar. Podem ter certeza disso. Porque o que eu faço ao outro, a mim chega em dobro, em triplo, em 3 vezes mais do que aquilo que eu estou fazendo. Basta eu ter realmente o despreendimento, né, o desinteresse terreno, material e principalmente o desinteresse do reconhecimento, da gratidão do outro. E que eu venha realmente me doar, me dedicar. E do mesmo jeito que eu faça com os filhos que foi me confiado. Que eu possa me doar e me dedicar. E como consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na mensagem de Lázaro, quando ele fala sobre o dever em primeiro lugar é para comigo e depois para com o outro.
Se o dever é para comigo, então vou estender minha mão ao outro, pois será assim que trabalharei pela minha própria evolução. Então, quando eu ajudo o outro, quando eu estendo a mão ao outro, é para mim mesmo que eu estou trabalhando, é a mim mesmo que eu estou ajudando a caminhar, a crescer, a evoluir. Quem acende em si a luz da caridade, ilumina quem está ao seu redor e jamais vai viver imerso nas trevas. Podem ter certeza disso. Como diz um espírito trabalhador, né, da seara espírita, ser bom é bom, e por que não ser? Não é mesmo? Portanto, agradecer é dever de quem recebe, mas nem todos cumprem esse dever, mas que a gente saiba cumprir esse dever. Se o outro não me agradece, o problema é do outro. Eu preciso reconhecer as pessoas que me ajudam, eu preciso ser uma pessoa grata e não ser uma pessoa ingrata. Entretanto, não esperar gratidão, reconhecimento ou mesmo um mero obrigado é um antídoto para que a gente possa se livrar da decepção, né? Do sofrimento, da dor. Não esperar nada em troca. Tornar a prática do bem um hábito, de tal modo que um dia chegará em que agiremos no bem sem perceber. Naturalmente, o bem já vai fazer parte da nossa vida, das nossas relações, do nosso convívio diário. E de forma tão espontânea que agradeceremos quando recebemos e não cobraremos nada a quem beneficiamos. Essa é a ideia. E assim livre nós seremos, e assim livre de nos sentirmos vítimas da ingratidão alheia, seguiremos nosso caminho sempre fazendo o bem. Não por recompensa, mas porque é um hábito que adquirimos com muito treino e vontade de gozar um pouco de liberdade que só o bem nos concede. Que a gente faça o bem pelo simples prazer de fazer, desprendido de qualquer outro interesse. Se alguém te retribui com a ingratidão o bem que doaste, não te entristeças. É melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. É bem melhor eu receber a ingratidão do que eu ser uma pessoa ingrata. E se o teu problema for a ingratidão dos filhos, guarda piedade para com eles e dá-lhes mais amor. Quanto mais ingrato o filho for, mais amor o pai e a mãe precisam dar. Porque a ingratidão dos filhos para com os pais é um dos mais graves enganos que se pode permitir ao espírito em sua marcha evolutiva. Então, que a gente possa entender, compreender tudo isso que foi dito aqui na noite de hoje e principalmente guardar isso na nossa mente. Vamos nos examinar para ver se nós também não estamos sendo pessoas ingratas e que a gente tenha certeza que é melhor sofrer uma ingratidão do que ser motivo de ingratidão aos outros. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Eu vou chamando a atenção de vocês para a palestra da próxima semana, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então esse é o tema da próxima semana, né? Na próxima segunda-feira, e que agora a gente possa serenar de novo as nossas mentes, acalmar os nossos corações e agradecer a Deus, aos bondosos irmãos, à espiritualidade maior, pela presença de todos os encarnados e desencarnados aqui nesse momento, que todos os lares, todas as famílias sejam visitados, sejam auxiliados, assistidos em suas necessidades, de acordo com o merecimento de cada um, que Deus possa derramar sobre cada um de nós nessa noite as bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio, de bondade, que os nossos corações se acalmem e que possamos aprender a nos tornarmos pessoas sempre gratas, agradecidas não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, porque as coisas ruins que nos acontecem são provas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que nos tornemos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortaleça e que nos dê essa consciência de sermos espíritos num planeta de provas e de expiações. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.